felizes por estares aqui. Hoje vamos aprender algo muito poderoso. Poderoso! Sim, vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O quê? Mas eu pensava que Jesus era Deus. E é. O nosso Deus é um Deus e 3 pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho É Jesus? e o Espírito Santo, que Deus enviou para estar sempre conosco para nos ajudar. Uau! Isso são boas notícias. Eu posso ter o Espírito Santo? Claro que sim! Quando escolhemos acreditar em Jesus e dar o nosso coração a Jesus, Ele dá-nos o Espírito Santo. Pode-me falar mais sobre o Espírito Santo? Claro que sim! O que é que quer saber? Tudo! Há um lugar onde podemos aprender acerca do Espírito Santo. Onde? No parque? Na praia? Podemos aprender mais acerca do Espírito Santo no livro especial de Deus. A Bíblia! Sim, a Bíblia fala do Espírito Santo. Podemos conhecer o Espírito Santo através das histórias da Bíblia. Podemos ver uma história agora? Please! Claro que sim! História! 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 Estes são os apóstolos. Hello! Eles seguiram Jesus quando ele estava na terra. Antes de ir para o céu, Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém até Deus enviar o dom que ele havia prometido. Adeus! Por isso, quando Jesus subiu ao céu, os apóstolos ficaram em Jerusalém juntamente com as outras pessoas que acreditavam em Jesus. Um dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar quando veio um som do céu semelhante a um forte vento. Uau! Depois, desceram umas línguas como de fogo sobre cada um deles e ficaram todos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo deu-lhes a capacidade de falar noutras línguas e foi isso que fizeram. Naquela altura estavam judeus devotos de todas as nações a Jerusalém. Quando ouviram o barulho, foram a correr ver o que era. O que é que se passa? Eles ficaram admirados quando viram os crentes a falar as suas línguas. Ei, estás a ouvir? Eles perguntavam: Como pode ser? Estes homens são da Galileia e, no entanto, ouvimos a eles falar as nossas próprias línguas acerca das coisas maravilhosas que Deus tem feito. O que é que quer isto dizer? Não é nada. Alguns não acreditavam que fosse um milagre. Eles pensavam apenas que os crentes estavam a portar-se de uma forma estranha. Então, Pedro levantou-se e disse à multidão: Ei, malta, ouçam com atenção. Ele disse que eles não estavam a portar-se de forma estranha, que isto era de Deus. Ele lembrou-os que Deus tinha dito que isto ia acontecer há muito tempo. A seguir, Pedro contou-lhes que Jesus foi crucificado e que depois ressuscitou, tal como Deus tinha dito que iria acontecer. Ele disse que Jesus estava agora no céu e que Deus tinha-lhes dado o Espírito Santo, tal como ele havia prometido. As palavras de Pedro mudaram o que as pessoas pensavam e sentiam e eles perguntaram: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro disse-lhes: Cada um de vocês deve arrepender-se dos seus pecados, voltar-se para Deus e ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Depois receberão o dom do Espírito Santo. Uau! Pedro continuou a pregar à multidão durante muito tempo e aqueles que acreditaram no que Pedro falou foram batizados. 3.000 pessoas foram batizadas e acrescentadas à igreja naquele dia. Os crentes ouviam o ensinamento dos apóstolos e faziam o que eles ensinavam. Ei! Eles viviam unidos e em comunhão, comiam juntos e oravam juntos. Toda a gente estava admirada porque Deus fazia milagres e maravilhas no meio dos apóstolos. Os crentes reuniam-se todos e partilhavam tudo o que tinham. Aqui está, toma. Obrigado. Eles ajudavam os necessitados. Toma, é para ti. Obrigado. Adoravam todos os dias juntos no templo, tomavam a ceia do Senhor juntos e partilhavam as suas refeições com grande alegria, dando louvores a Deus. E cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Uau, esta história é muito fixe! Então vamos ver se estou a perceber. O Espírito Santo é Deus. Sim, Que Deus nos dá quando recebemos Jesus no nosso coração. sim, E o Espírito Santo mora em nós? sim, é verdade. Em 1 Coríntios 6,19,
diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que recebemos de Deus e habita no nosso interior. Uau! Isso quer dizer que é como se eu fosse uma casa onde o Espírito Santo vai morar? Sim, Que fixe! Então, quando temos Jesus no coração, o Espírito Santo vai morar em nós e está sempre conosco. é isso mesmo. Tens uma caneta? Sim, mas para que queres a caneta? Para escrever na minha mão, para não esquecer. Primeira de... Tenho uma ideia. Vamos antes cantar uma canção para nos ajudar a lembrar o versículo da Bíblia? Boa! Vamos! Olá, amigos! Vamos lá cantar! Nosso corpo é o templo do Espírito Santo que nos foi dado por Deus e que habita no nosso interior. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo que nos foi dado por Deus e que habita no nosso interior. 1 de Coríntios 6:19. Parará, de Coríntios 6:19. Que divertido! Pois foi, podem se sentar. Babi, ainda lembras da doutora Fafá? Sim, gosto tanto dela. Vamos ver a doutora Fafá agora. Vamos! Boa! Isto hoje está muito fixe. Olá! Então, a semana passada, nós vimos que Jesus morreu e que ressuscitou por nós. E que depois Jesus subiu para o céu. Estão lembrados? Então, quando Jesus subiu para o céu, Ele não nos deixou sós. Antes de Jesus subir, Ele disse que ia enviar um ajudador especial e que ia estar sempre conosco para nos ajudar a viver para Deus e a falar de Jesus às outras pessoas. Na história da Bíblia que vimos hoje, os discípulos estavam todos numa casa a orar e a louvar a Deus, quando de repente houve um som semelhante a um vento forte. E eles viram línguas de fogo sobre cada um deles. E eles foram batizados no Espírito Santo. Nós não vimos o Espírito Santo, tal como eles não viram o vento. Mas o Espírito Santo é real. E quando Deus enviou o Espírito Santo, Ele fez coisas maravilhosas através das pessoas que acreditavam em Jesus. O Espírito Santo deu-lhes o poder de falar em línguas estranhas e até línguas de outros países. E deu-lhes também força e coragem para falar de Jesus aos outros. Podemos não ter línguas de fogo sobre as nossas cabeças, mas temos o Espírito Santo em nós. E Ele está sempre conosco. Ele nunca nos deixa sós. O Espírito Santo ajuda-nos e dá-nos poder para viver para Deus e para falar de Jesus aos outros. Viver para Deus é amar a Deus e obedecer a Deus. Fazer o que Deus diz na Bíblia. Então agora nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por nos ter enviado o Espírito Santo, que agora mora em nós e que é o nosso ajudador especial. Então vamos a isso. Vamos encher o nosso peito de ar, respirar fundo, estender os nossos braços e agora vamos colocar as nossas mãozinhas em posição de falar para o nosso Deus e vamos falar com Ele. Pode ser? Então vamos orar juntos? Obrigada, querido Pai, porque Tu nos deste o Teu Santo Espírito para estar todos os dias conosco. Obrigada, porque é Ele que nos ajuda a viver uma vida que Te agrada. Também nos ajuda a falar de Ti às outras pessoas
e a sermos um bom testemunho. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos fazer uma atividade para nos ajudar a lembrar o que hoje aprendemos. O nosso versículo diz que o Espírito Santo habita em nós. Por isso, vamos fazer uma casa. Tchau! Boa semana! Vamos começar por dobrar a nossa folha ao meio. E agora podem pintar a casa ao vosso gosto, da forma como vocês quiserem, com as cores que quiserem. Aqui dentro podem desenhar a vossa família, podem desenhar o pai, a mãe, vocês. Se tiverem um cão e um gato, podem desenhar o cão e o gato. Se quiserem, para além do coração, podem ainda desenhar uma pomba a representar o Espírito Santo. Eu não sei desenhar pombas. Este é o melhor que eu sei fazer. E aqui está a nossa casa. E agora cabe a vocês terminarem a vossa casa e pintarem ao vosso gosto. Ficou tão giro! É verdade. Estou tão feliz por saber que o Espírito Santo vive em mim. Ele é meu amigo e está sempre comigo. Nunca me deixa só. É verdade. Deus ama-nos tanto que Ele deu-nos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador especial. O Espírito Santo ajuda-nos quando estamos tristes ou com medo. Ajuda-nos a fazer as escolhas certas. É tão bom saber isso. Bem, por hoje é tudo. Até a próxima. Tchau. Tchau.